Olha aí, pessoal, agora que a Moody's, aquela agência de classificação de risco, por algum motivo, elevou a nota de crédito do Brasil, os olhares começam a recair sobre as outras grandes agências, especialmente a S&P e a Fitch, que aqui se manifestou a esse respeito, dizendo basicamente que não vai elevar a nota do crédito no Brasil no curto prazo de forma alguma, por conta do óbvio risco fiscal envolvido neste país. É uma coisa bastante evidente. A elevação de nota por parte da Fitch, neste momento, está descartada, o que é algo bastante evidente e que, mais uma vez, lança aquela questão. Por que diabos a Moody's aumentou essa nota do Brasil, no final das contas, olhando para o quê? Para os governos anteriores, mesmo sabendo que o atual governo não tem semelhança alguma com as políticas tomadas pelo Temer e pelo Bolsonaro. Enfim, né? Aqui um economista, inclusive, né, fez aqui naquele título ali de sigilo, falou que o que foi feito pela Moody's foi um upgrade fajuto. E aí, com qual intenção, né? Por que comprometer a credibilidade que essa empresa ainda tem? E realmente, qual é a intenção por trás disso aí? É uma pergunta bastante pertinente. Agora, o que é interessante é que talvez toda essa história de grau de investimento não seja nada, ou pelo menos da busca pelo grau de investimento, não passe de uma estratégia de forças de dentro do governo que circundam o Lula, mas não do próprio Lula, para justamente conter a questão do aumento de gastos. Pois é, isso pode ser uma estratégia. É meio uma viagem na maionese pensar nisso, mas eu quero trazer essa possibilidade para a gente conversar aqui no canal. Mas antes, não se esqueça de se inscrever por aqui, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, quem falou isso aqui sobre a empresa Fitch, sobre a agência, foi o Todd Martinez, deu uma entrevista para Reuters, estou lendo isso aqui no site do G1, e ele falou o seguinte: ele é co-diretor de riscos soberanos das Américas, então o cara entende bem aqui de Brasil com certeza, né? Então, o Brasil está no nível BB da Fitch, tem uma pequena variação entre os níveis, mas seria o segundo degrau abaixo do grau de investimento. É esse que o Brasil está hoje, com perspectiva estável. Então não tem perspectiva de melhora, também não tem de piora, é um negócio equilibrado. Só que ele falou o seguinte, que a necessidade seria necessário, né, para que a Fitch elevasse o grau de investimento do Brasil, seria necessário ter mais confiança na capacidade do governo de gerar superávites primários, né? Quando que isso aqui vai acontecer, meu amigo? Fala para mim. Quando que o governo vai gerar superávit primário? Na promessa do governo, isso aqui vai acontecer em 2026. E vai ser uma merreca de uns 30, 40 bilhões de reais. Muito longe do que o Brasil precisa para estabilizar a dívida, que seriam uns 300 bilhões de reais, né? Então, superávit primário aconteceu na época do Bolsonaro, no último ano do governo dele, e acabou, não vai acontecer mais. Ou seja, basicamente o que ele está falando aqui é que não tem a menor chance da nota do Brasil ser elevada enquanto houver esse tipo de mentalidade governando o Brasil, né? Então, aqui ele falou que sim, beleza, a atividade econômica no Brasil está interessante, tem um crescimento aí, eles acreditam que vai ser na faixa de 3% mesmo agora em 2024, ok, só que a questão das contas públicas são um grande calcanhar de Aquiles do Brasil e não há muito o que mudar aí nesse sentido, né? Inclusive, eles esperam que o déficit primário permaneça até o final do governo Lula, chegando aqui, né, a 1% do PIB aqui em 2025, né, 0,6% em 2024, 1% do PIB em 2025, um déficit maior, e 0,8% de déficit em 2026, ou seja, não vai ter superávit durante o governo Lula, logo não vai ter aumento, melhora de nota, sem dúvidas aí, né? E a Standard & Poor's, a S&P, também mantém a nota do Brasil 2 degraus abaixo do grau de investimento. E é claro que a repercussão da decisão da Moody's aqui não foi nada interessante. O pessoal
não levou isso aqui a sério, é uma coisa que causou um certo descrédito, inclusive, para essa empresa, embora tenha dado uma aquecida nos mercados que muito rapidamente vai ser revertida, sem dúvidas, né? Então, houve uma reunião hoje entre diretores do Banco Central e economistas, só que realmente o pessoal ali ficou meio desapontado com esse cenário aí, achou muito estranho, e um dos participantes, que ninguém diz quem que é, falou o seguinte, que trata-se de um upgrade fajuto, ou seja, um negocinho de mentirinha aí, sem dúvidas, né? Quem divulgou essa notícia, essa fofoca, esse babado de bastidores, falou que esse economista que tomou a palavra, na verdade, foi o porta-voz de todo mundo, né? Fez um favor para todo mundo, porque esse é um consenso do mercado. O pessoal estava meio sem graça de falar, mas é o que todo mundo está vendo na prática, que é, sim, um upgrade de nota de avaliação de risco mais do que fajuto, uma coisa que realmente não faz muito sentido aí, né? E por qual é o motivo, então, que a Moody's elevou a sua nota aí do Brasil? Qual o fundamento? Ela explicou, e a gente meio que entendeu que era uma decisão olhando para o retrovisor e não olhando para a frente, porque o Brasil elogiado pela Moody's está lá atrás, Temer e Bolsonaro, medidas importantes, reformas necessárias, teto de gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista para desburocratizar, beleza. Governo Lula é só a vanguarda do atraso, e disso todo mundo sabe bem. A declaração do cara da Fitch deixa isso muito claro, ninguém subscreve o que a Moody's decidiu. Mas aí, um participante aqui dessa reunião no Banco Central falou o seguinte, né? Ele deu aí uma opinião dizendo que, na verdade, é que o pessoal está questionando aqui se o governo, né, vai aproveitar isso aí para se sentir incentivado para gastar menos, conter gastos e alcançar um patamar mais elevado, subir mais um degrau, que seria uma grande vitória do governo Lula, sem dúvidas, né? Então, outro participante falou isso aqui também, inclusive, que seria um bom resultado dessa surpresa da Moody's se isso tivesse uma repercussão positiva no governo, no sentido de incentivar um equilíbrio fiscal, a busca por um equilíbrio fiscal de forma mais contundente pelo governo Lula, porque aí sim, isso abriria caminho para futuramente haver um aumento de verdade, não um upgrade fajuto, mas um upgrade genuíno da nota de risco do Brasil, porque seria um país muito mais equilibrado caso isso aconteça. E aí, existe a possibilidade, sim, que alguns colocam, de que, na verdade, toda essa história de aumento da nota de avaliação de risco aqui por parte da Moody's nada mais é do que uma estratégia. Você sabe, pessoas do governo, o próprio Lula, mas pessoas do governo conversaram com executivos da Moody's lá em Nova York, se eu não me engano, antes da revelação dessa mudança aqui. O que pode acontecer a partir desse cenário? Não quero dizer que é por isso que aconteceu, mas é uma análise interessante, sem dúvidas. Porque a própria Moody's falou que condicionou o aumento do grau aqui da nota de crédito do Brasil para o grau de investimento se importantes medidas tomadas no passado continuarem sendo feitas. E aí, é claro, trata-se de um recado evidente para os problemas fiscais, para haver uma correção de rumo em matéria dos rombos fiscais, dos sucessivos déficits que o governo Lula tem feito, né? E aí, o que acontece? O grande ponto aqui é, que eu já falei em outras oportunidades, o Haddad sabe disso. Fernando Haddad entende o que é necessário fazer, só que ele não tem poder político para isso. Ele é o poste do Lula, não manda nada, não tem voz própria, não tem voz ativa, e não consegue convencer o Lula também, nem a base mais forte, o núcleo duro do PT, a respeito da necessidade de resolver os problemas fiscais ou melhorar um pouco, nem tanto pela economia em si, mas pelo benefício que isso traria para o capital político do PT. Agora, com esse trunfo, com essa carta na manga aqui, da melhoria do grau de investimento, o Haddad já consegue negociar isso aí melhor, porque ele pode usar esse argumento, né? Falar, olha só, conseguimos um fator
que é muito bom para o ponto de vista do capital político, para atrair uma parcela da população para o lado do PT, uma parcela com um conhecimento econômico um pouco melhor, para mostrar que o PT não vai falir o Brasil e tudo mais. Temas econômicos são os mais importantes no imaginário do povo brasileiro, tal como a segurança, por exemplo, né? Então, seria uma boa alternativa aqui para o Fernando Haddad usar essa questão da melhoria da nota da Moody's para convencer o presidente Lula a apoiar medidas de ajuste fiscal agora pelo lado da despesa. Tudo que é aumento de receita, o Lula subscreve. Agora, cortar gastos, realmente, a coisa não é muito vantajosa. E aí, um ponto importante é a perspectiva da nota do Brasil pela Moody's é positiva. Então, há uma chance de que, na próxima avaliação, essa nota suba um degrau e vire, sim, grau de investimento. Isso vai acontecer entre 1 ano e 1 ano e meio no futuro, bem perto das eleições de 2026. Mais um fator para o Fernando Haddad usar como convencimento aqui para fazer com que o Lula subscreva medidas de corte de gastos. E parece aqui, de acordo com os interlocutores, os onipresentes interlocutores, parece que o Haddad está otimista com essa possibilidade, sim, né, para que o Brasil conseguisse recuperar o tal do selo de bom pagador. Isso vai se concretizar? Não sei, talvez seja apenas uma viagem aqui do pessoal que está vendo esse cenário, mas se no fim das contas isso representasse uma melhora da economia brasileira, eu não veria problema nenhum. Muito pior é esse país ir para o buraco de uma vez. Mas se você quiser ver outro vídeo em que eu falo sobre essa classificação nova da Moody's a respeito da dívida brasileira, eu deixo a recomendação deste vídeo aqui do lado, você pode clicar e continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever também, deixar o seu comentário e até a próxima.